Eliseu estava trabalhando, né? Aqui, ó, estava trabalhando, estava arando terra, estava cuidando, estava ali trabalhando com 12 juntas de bois, estava trabalhando. Deus, Ele chama pessoas que estão ocupadas. Deus chama, mas eu não vou fazer isso para Deus, eu não tenho tempo. Porque o meu tempo é curto. Mas Deus chama quem está realmente ocupado. E Deus está chamando ela, é porque Deus tem algo na vida dela. Eliseu estava ocupado, estava trabalhando. Aí você fala, mas eu estou trabalhando, eu não tenho tempo. Aí eu estou trabalhando, eu não posso fazer aquilo. Não é assim que a gente tem a resposta para Deus? A gente dá para Deus uma desculpa. Mas Eliseu, ele não deu desculpa para Deus. Ele foi e obedeceu. Eliseu, aqui não fala a idade de Eliseu, mas bem provável que eram jovens que talvez 18 anos, 20 anos. Por quê? E lá, papai, mãe, eu estou seguindo Elias, o profeta Elias. E pegar os bois dele, matar, né? E dar o povo comer. Uma decisão dessa é para quem já tem uma idade já de maior. Porque se fosse uma criança de 15 anos, não faria isso. A pessoa já está com idade de 18 anos para cima, né? Para ter essa decisão. E Eliseu obedeceu o chamado de Deus e foi. Agora, queridos, me pergunta, Eliseu, ele obedeceu o chamado do Senhor e foi. Será que ele sabia para onde ele ia? Será que ele sabia o caminho? Será que ele sabia como ia ser para ele na frente? Ele só apenas obedeceu. E às vezes nós questionamos tantas coisas para Deus, se tratando do chamado do Senhor. Queremos saber o que tem na frente, como que é, como que não é. Mas quando Deus ele nos chama para um encargo, para algo na obra, queridos, se Ele nos chamou e queimou dentro de você, porque com certeza isso já ardia em Eliseu, esse chamado. Com certeza estava trabalhando lá com os bois e ardia dentro dele o chamado de profeta. É o chamado de Eliseu, ou o chamado de profeta. O chamado de Eliseu foi um chamado para profetizar na vida das pessoas. Isso já ardia nele, com certeza. E Deus enviou Elias para ir até ele, queridos. E às vezes nós ficamos questionando ainda Deus em alguma coisa, mas quando Ele nos chama, Ele garante a vitória. Elias tinha a capa, e a capa de Elias, a capa representava a unção que estava sobre Elias, passando para Eliseu. Quando Deus nos chama, amados, Ele também nos capacita com a unção dele. Quando Deus chama você para algo, para realizar algo, para fazer uma visita numa casa, Ele já está te capacitando com a unção dele, com a graça dele na vida. Você pode até imaginar, mas eu não tenho essa capacidade. Eliseu também não teria essa capacidade para ser um profeta do Senhor, para profetizar na vida das pessoas, mas ele receber a transferência de unção. A partir de ali, Deus, o Espírito Santo de Deus postou de Eliseu. Assim também será na minha e na tua vida. Quando você obedece o chamado, não sei qual é o chamado que Deus tem na tua vida, eu não sei qual é o chamado que Deus tem te feito para você, o que é que arde no teu coração, o que é que faz você muitas vezes pensar, ficar pensando, eu gosto de fazer isso, mas eu tenho vergonha, eu não sei o que acontece, mas eu queria, mas eu não sei. Queridos, isso é de Deus, é Deus mexendo com você, é Deus mexendo com nós, queridos, porque cada um de nós, Deus separa para uma coisa, Deus separa um irmão para pregar,
mas esse chamado vai ardendo em nós, vai queimando em nós. E às vezes tem muitos que não entendem, queridos. Não é assim, não entende você. Também o teu esposo não entende, o teu esposo não entende, o teu filho não entende. Esse chamado de Deus, por que ela faz isso? Por que quer fazer isso? Outro é chamado para estar na rua, como aquele cristão, ministrando a palavra de Deus, e falar um doido na rua. É isso, povo? Para o doido na rua, pregando, que não doido, gritando. Quando é chamado, mexe com ele, quando você ficar em casa, ele vai para a rua pregar nas praças, falar de Jesus nas praças. Só que muitos é salvo, muitas palavras que saem daquela boca ali, são palavras que vêm a curar pessoas, transformar pessoas através daquela vida. E muitos não entendem o chamado de Deus na tua vida, queridos. Mas nesta noite, nós estamos aqui nesta palavra que Deus tem nos dado, amados. Deus tem nos dado essa palavra para que nós entendamos que o chamado dele na nossa vida é um chamado especial, é um chamado que tem uns que tem chamados para pregar, para orar, para pastorear, para cuidar, mas tem outros que tem chamados só para ministrar uma palavra, só para ensinar a palavra de Deus, só para pregar a palavra de Deus. E às vezes, queridos, muitos estão aí parados, cruza os braços e fala: quando chegar o tempo meu eu vou. Mas Eliseu, ele não esperou o tempo dele chegar, ele esperou o tempo de Deus, que é o tempo de Deus, amados, é o tempo de Deus que tem nos levantado para fazer a obra dele. O chamado também tem renúncia. O chamado de Deus tem renúncia, querido. Eliseu renunciou. Olha, 12 juntas depois. Quanto custa hoje? Naquela época era muito valorizado os bois para trabalhar na roça. Não tinha tratores, não tinha máquina, era tudo boi. E quanto era para fazer um boi desse para trabalhar? Eliseu renunciou tudo isso. Eliseu renunciou o sustento dele. Renunciou pelo casamento, sei lá, um jovem talvez já tinha um pensamento de casamento, talvez já tinha alguém em vista. Se você que ele renunciou tudo isso, querido, pelo chamado de Deus que agia dentro dele. Chamado, queridos, ele age em nós. Nós precisamos renunciar. E a renúncia, às vezes, nós não queremos deixar a renúncia, queridos. E a renúncia é necessária em nossa vida. Para nós seguirmos o Senhor Jesus, precisamos renunciar. Quantos que estão aqui hoje, como eu, irmãos, não têm renunciado para seguir o Senhor Jesus? Quantos têm renunciado ao bar, têm renunciado à cachaça, têm renunciado ao baile, têm renunciado às coisas do mundo, têm renunciado ao futebol? Meus irmãos, são renúncias para seguir os passos de Cristo. Eu renunciei em 1990 em um que Deus me chamou. Renunciei no carnaval. Todo ano estava no carnaval, na folia, aqui em Marapaponense, Miranda, todo canto do Paraná. Eu gostava. Renunciei o carnaval, renunciei os bailes, renunciei tudo isso por amor a Cristo. Para seguir os passos, porque houve um chamado na minha vida. O Senhor me arrancava lá do baile, o Senhor me arrancava de onde eu estava me tirando e mostrando: olha, filho, daqui dentro que eu quero você. Eu passava na rua para trabalhar, ouvia os louvores para a igreja evangélica de São Paulo. O Senhor me chamou até aqui, eu quero você. Aqui eu quero você dentro. Isso foi mais de 2 anos. Um dia que o Senhor me pegou pela mão, eu quero. As renúncias, às vezes nós queremos deixar, e é aí onde nós sofremos, porque o Senhor nos
E às vezes tem coisas que nós não queremos deixar, porque são coisas boas para a nossa carne. A nossa carne se agrada àquilo, amado. Eliseu renunciou coisas material. Eliseu renunciou talvez coisas importantes da vida dele para agradar o Senhor, para fazer a vontade do Pai. Queridos, coisa linda. No mundo que nós vivemos hoje, a renúncia para seguir os passos de Cristo, para seguir o chamado do Senhor Jesus na nossa vida, para cumprir o propósito dele em nossa vida, é mais difícil. Rede social, como é difícil nós denunciar a rede social, queridos, que tem roubado o nosso tempo de oração com o Senhor. A rede social tem roubado o tempo de leitura na palavra de Deus. Sabe aquele tempo dos anos 90 que nós se convertemos, nos anos 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, nós entrávamos no nosso quarto e ali lia a palavra de Deus, fechava a porta, criança ia dormir, ia ler a Bíblia, ia orar. Queridos, hoje nós trocamos tudo isso pelo aparelho, e isto está roubando o nosso tempo com Deus. No modo geral da igreja, está roubando o tempo com Deus. E o chamado exige renúncia. E quando nós renunciamos, amados, nós temos a glória de Deus. Nós vivemos presença de Deus.